Salve, 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 estamos de volta. Esse é o Conclusões Racionais. Programa esse voltado para a revisão, a análise, a interpretação do livro Universo em Desencanto. Eu primeiramente saúdo ao primeiro mundo, ao mundo racional, saúdo ao racional superior, esse salve do meu peito e do meu habitante, saudando o nosso mundo de origem, saudando ao racional superior e ao racional superior da Terra, saudando o astral superior de toda a sua grandeza e beleza. Que o brilho do astral superior caia sobre todos nós. E que essa chuva de prata que nos cerca, a energia racional, a fonte suprema do mundo racional, nos purifique e nos proteja das garras da energia magnética. Eu hoje tenho o prazer de falar desse fascículo que eu não larguei. Eu acho que foi um dos programas mais difíceis de fazer, porque ele é tão profundo. Todos os livros são especiais e todos os livros são magníficos em algum ponto de vista mesmo, às vezes muito duro, às vezes muito dócil, às vezes muito poético, às vezes inspirador. Mas esse sexto fascículo eu vou me despedir dele hoje e entrar no sétimo, que também é incrível. Mas as vezes que eu li, eu já não sei mais quantas vezes eu li, 6, 7, 8 vezes, não sei. Só nessa para fazer o programa. E eu acho que em tantos assuntos, tantas coisas inspiradoras, tantas coisas incríveis que eu poderia falar. O programa Conclusões Racionais é uma ótica, é um ponto de vista, é um ângulo de alguém que estuda o livro Universo em Desencanto e busca algo já há algumas décadas e que enxerga as perguntas e as respostas que eu tenho com clareza. E me questiono o que falta para unir a teoria e a prática. A grande questão que nos foi apresentada em 1935 e a questão que fica para mim em 2025. O que me falta para unir a teoria e a prática. Com essa inspiração de me tornar um Manuel Jacinto Coelho, a visão racional, saindo da classe de animal racional para racional, saindo da classe da categoria de racional para aparelho racional não legítimo, e da classe de aparelho racional não legítimo me ligar à supremacia universal, estágios posteriores da evolução, da mudança celular, da mudança energética, que alimenta as nossas células. Eu tenho absoluta certeza hoje, depois de tudo que vi e ouvi, que o que nos impede de nos ligar à energia maior é só a vontade. A vontade nos impede e ela disfarça com sonhos e projetos e planos uma maneira de que possa assegurar o nosso fracasso. A vontade de fazer isso, de fazer aquilo, de comprar isso, comprar aquilo, dar atenção a isso ou aquilo, nos permite a fuga daquilo que é mais importante. Talvez você em casa perceba que hoje eu estou
refletindo e vibrando e questionando algo que eu precisava questionar. Eu precisava gravar esse programa hoje, agora, nesse horário, um horário especial. Eu precisava falar das coisas que eu penso, do que eu sinto, do que eu desejo. Eu preciso vencer essa batalha interna desses dois lobos. E a grande questão é qual dos dois eu alimento. E eu preciso ter essa noção entre o doce e o salgado, o grande e o pequeno, o forte e o fraco, as trevas e a luz, para que eu possa entender a distinção exata daquilo que eu estou vendo, vivendo e sentindo, usando as questões lógicas e os princípios racionais com um mapa que mostre de onde vim e para onde vou, com uma bússola que possa me apontar a direção do meu norte racional para saber se estou indo bem ou se estou indo mal. Se no mapa diz à direita que eu tenho montanhas e na esquerda um deserto e à frente um belo caminho, por que estou insistindo em caminhos mais difíceis? Então a bússola, ela orienta nessa jornada, que poderia ser uma jornada curta de 1 quilômetro e que me faz às vezes andar em círculos, olhando para a bússola, sabendo aonde eu posso encontrar o meu norte racional. E eu continuo rodando e andando em círculos. A teoria e a prática se esbarram entre dois lobos, que às vezes eu poderia saciar com a teoria e ser o melhor, o mais eloquente, o mais intenso, e o que menos pratica. Talvez eu alimentasse mais o lobo da prática, praticando a caridade, a irmandade entre os meus irmãos e irmãs de todos os povos, de todas as nações do mundo. Talvez o X da questão fosse um equilíbrio entre conhecimento e prática, como quem caminha esquerda e direita, esquerda e direita, esquerda e direita. Talvez fosse difícil a minha caminhada com um pé só, pulando feito um saci com ideias e planos e sonhos racionais que jamais foram concretizados. Para mim é importante a reflexão, não como quem faz, não como quem diz, mas como quem questiona. Então, se tem um mapa dizendo de onde vim e para onde vou, se conheço a planta baixa, a descrição exata da criação de tudo e de todos, e se tenho a bússola para apontar a direção certa, por que ando em círculos? É claro que é muito mais fácil, ao invés de apontar ao dedo ao próximo, que eu aponte o dedo, ou melhor, os 3 dedos, em minha direção. Talvez assim eu possa compartilhar os meus questionamentos. Por isso vi e vivi durante 40 anos os mais belos conhecimentos, as mais belas histórias e os mais incríveis erros. Inspirado pela quantidade de erros, eu apenas me questionava à procura de um Siddhartha Gautama, a tal ponto de acreditar que
poderia salvar o mundo sonhando com projetos e ideias que jamais sairiam das minhas próprias vontades? O que eu precisava buscar na minha inquietação, na minha insatisfação, é que se eu queria mudar o mundo, que eu começasse por mim mesmo. E era muito mais difícil do que se esperava. Amar a quem te odeia, ajudar a quem te agride. Então você acaba se tornando um bicho rosnando para outro bicho que rosna. Bem-vindo ao mundo dos bichos. Em um momento de reflexão dos conhecimentos racionais, antes de entrar no belíssimo e incomparável sexto fascículo da réplica, eu vejo e observo e comparo os meus irmãos racionais, porque eu preciso ter as referências do doce e do salgado, do grande, do pequeno, do forte, do fraco. E quando olho para a planta, quando olho para a descrição do conhecimento racional e olho ao meu redor e me pergunto: aonde está você, Siddhartha Gautama? Aonde está você, Francisco de Assis? Percebo que estamos de fato embriagados com a cegueira do alfabeto artificial, que de forma brilhante nos embriagou, nos cercou de vícios e de sonhos que sonhamos dormindo e sonhamos acordados, vivendo em uma Matrix. Para quem conhece o filme Matrix, acreditando em uma realidade que não existe, acreditando trabalhar em um trabalho que não existe, acreditando ter uma rotina de uma rotina que não existe. As palavras do filme Matrix me sugerem que o próprio filme, ou os 3 filmes, são uma reflexão racional de uma realidade distorcida, onde 2 realidades são apresentadas. O mundo magnetizado, onde todos acreditam ser o que não são, onde as vontades prevalecem, e a realidade dura e crua de um mundo destruído e de um povo sofrido, escravizado, servindo de alimento para a máquina destruidora do magnético. O que me impressiona é que a jornada de Neo no filme A Matrix é o despertar. E o grande questionamento que fica é que quando lhe é ofertado as 2 pílulas da verdade e da mentira, eu acredito ser a frase mais importante de suas vidas. Poderíamos lembrar de Lewis Carroll no conto infantil, talvez não tão infantil, Alice no País das Maravilhas. Alice procurando uma solução como um racional que procura a saída, pergunta para o gato para onde ela quer ir, e ela responde, na verdade, que não sabe para onde vai. E o gato responde a ela: se você não sabe aonde você quer ir, então não importa o caminho que você vai tomar. Percebam que a narrativa de Lewis Carroll
no clássico infantil Alice no País das Maravilhas. E a relação de Matrix, o filme, criado em 1999, nos traz uma reflexão. Porque se te fosse perguntado se você quer saber a verdade ou a mentira, no filme A Matrix, a reflexão que é feita mais à frente, não para o Neo, é de alguém que prefere a mentira. Quando um dos personagens é indagado e ele desiste da verdade dura, crua, de uma vida terrível, mas verdadeira, e diz a essa força, que no caso a representação racional é magnética, dizendo: me assegura de que eu não vou lembrar de nada, de que eu vou esquecer essa vida que eu vivo e me dá aquilo que eu quero, riqueza, fortuna. Enquanto ele come um bife, ele diz: mesmo sabendo que esse bife não é verdadeiro, eu prefiro esse bife do que aquela sopa que eu tomo sem graça na vida real. A indagação de Neo no início do filme é: com a pílula da verdade você ficará sabendo a verdade nua e crua sobre a vida que você vive, a vida ilusória. Você vai finalmente despertar para a realidade da sua vida, Neo. E com a outra pílula você volta para a sua vida, para os seus sonhos, para as suas ideias, para as suas fantasias. Já na pergunta de Alice no País das Maravilhas, se você quer ir ao mundo racional, então você sabe qual caminho tomar. Mas se você não sabe a direção, então pouco importa para onde você vai. O conhecimento é o acordar, é o despertar, mas nem todos despertam. A pílula da verdade lhe foi oferecida, mas nem todos decidem tomá-la. A realidade é dura, é crua, é fria. Vivemos de fato em uma matrix onde somos embriagados diariamente, dopados, sugados, servindo de alimento energético. Sem dúvida, a inspiração desses autores incríveis nos trazem uma reflexão racional que só é entendida no final do terceiro filme, onde o magnético de fato se rende a esses que venceram a sua força e o poder e o convencimento. Um filme quase que religioso, uma proposta quase que divina: abandonar o material e viver a verdade absoluta. Então o magnético pergunta no final do filme, em uma linguagem racional: e o que eu devo fazer com aqueles que desejarem acordar? Então a resposta é: liberta-os. Veja que nessa absurda comparação racional, a pílula da verdade lhe foi oferecida. A grande questão é se você tomou a pílula da verdade ou guardou ela no bolso para tomar no momento certo. Alguns decidem tomá-la quando é tarde demais. Outros de imediato a consomem e enfrentam o impacto de uma realidade constante. Nessa comparação, quanto mais verdades você consome, mais acordado você se encontra.
Quanto mais acordado você se encontra, mais as batalhas aumentam em uma vida de realidades não tão agradáveis. Já que os sonhos e as fantasias te embriagam, acordar dessa embriaguez sobre uma ressaca constante seria algo terrível. As festas não seriam mais festas. As noites de bebedeira não seriam mais noites de bebedeira. Alguns dizem que o despertar, mesmo sem o conhecimento de cultura racional, é um choque duro até para quem trabalha, pois somos escravos de um sistema criado para nos escravizar. Alguns, sem o conhecimento de cultura racional, falam sobre o despertar. E hoje as redes sociais estão impregnadas de seres materializados, passando a mensagem racional de forma sutil, de forma doce e educada, chamando esses e essas de escolhidos. Você, escolhido, que decidiu acordar, seja bem-vindo. Portanto, todos que recebem os livros Universo em Desencanto, nessa comparação recebem a pílula da verdade. Nem todos a consomem, porque essa pílula tem um efeito curto, lento, e é preciso que você se mantenha constantemente acordado. Imaginemos que o sono seja o motivo para você sonhar e que você desejasse ficar acordado o tempo todo. O quão terrível, o quão difícil seria para você, consumindo um medicamento que te mantivesse acordado, porque você saberia que o sonho poderia ser mais longo do que você imaginava. Alguns estão sonhando há dias, meses, anos ou décadas, sonhando com metas, com planos, com propostas que nunca sairão do papel. Despertar para a realidade racional é mais simples do que se imagina. E é por isso que esse personagem, ao sentar-se na mesa com o magnético, prefere comer em um restaurante chique um bife suculento e dizer: muito embora eu saiba que esse bife não é real, eu prefiro esse bife do que aquela sopa sem graça. Eu quero ter certeza de que vou esquecer de tudo. Eu quero viver na luxúria, na riqueza, na nobreza. Então esses e essas que tinham seus comprimidos não únicos, mas diários, alguns, decidiram parar com a medicação. Alguns pararam com os comprimidos de verdades absolutas para despertar a humanidade. Outros, em sono profundo, como de costume nos seus sonhos, não sabem que estão sonhando. Portanto, como diferenciar o sonho da realidade? Se os sonhos que você sonha dormindo são tão reais, quando você pode dizer que está acordado e quando você pode dizer que está dormindo? Nesses sonhos reais, talvez você esteja dormindo. A proposta do despertar do filme A Matrix. A proposta de Lewis Carroll em Alice do País das Maravilhas. Será que você sabe para onde vai? Você diz: eu quero voltar ao meu mundo de origem, um mundo racional. E você sabe qual caminho tomar?
Será que você está acordado o suficiente com as suas pílulas de verdades para entender e reconhecer que talvez você esteja sonhando? A comparação é simples. O racional superior nos apresenta desde as primeiras páginas. A teoria é boa, mas a prática é melhor. A teoria em vão sucumbe, baseado em elementos não comprovados. Ora, veja. Então, você simplesmente não percebe que saber não muda nada. Eu posso saber que o sinal vermelho é para parar, o verde é para avançar. No entanto, vendo o sinal vermelho em uma madrugada, posso decidir ultrapassar o sinal vermelho. Saber não adianta nada. Eu posso saber que comendo demais eu passo mal e mesmo assim, em um alimento saboroso, maravilhoso, posso comer um pouco a mais. Saber muitas vezes não adianta nada. E nessa embriaguez o homem segue embriagado com fantasias e sonhos. Sonhos esse que não percebe a realidade dos fatos. Eu poderia dizer, em uma comparação, que o filme de Keanu Reeves, O Advogado do Diabo, ele luta uma batalha com o magnético até o fim, quando ele acredita ter vencido. E quando ele acredita ter vencido finalmente a batalha do magnetismo, ele no final não percebe que está envolto em mais um ciclo magnético. Então seriam esses que pregam a verdade e vivem de mentiras, que pregam a paz e vivem em guerra, que pregam a união e vivem em desunião, irmãos competindo com irmãos, irmãos ganhando e roubando e enganando irmãos. A teoria é muita, mas a prática é nenhuma. Poderíamos então dizer que esses que tomam seus comprimidos de verdade estão acordados ou talvez mantivessem um medicamento no bolso? Como quem diz, uma hora ou outra eu uso. E é por isso que, lendo e relendo, não se vai a lugar nenhum. E a referência dada racional é marcando o passo. Aos iludidos de quantidades de livros, de capítulos, de mensagens, indo a lugar nenhum. Então devíamos nos questionar, olhando para o mapa, se de fato avançamos a algum lugar, pois eu sei de onde eu vim e sei para onde quero ir. Já não me encontro mais no dilema de Lewis Carroll, porque eu sei para onde eu quero ir. Então eu já perguntaria para o gato, nessa representação de Alice no País das Maravilhas, eu quero ir para o mundo racional. E a resposta seria, então siga naquele caminho. Mas o gato diz, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Lewis estava certo. Essa proposta aparentemente infantil é uma visão profunda, é um questionamento profundo. Talvez os autores da Matrix quisessem passar uma verdade escondida em um filme de ficção, que você de fato pode estar dormindo e que a vida pode ser um grande sonho, um sonho tão perfeito que você acredite estar acordado. E eu te pergunto, quantas vezes você sonhou e parecia tão real?
visitar alguém, abraçar alguém, viajar. Os sonhos mesclam com a realidade. Os sonhos nos permitem fazer coisas que a matéria talvez não acreditasse, como levitar e voar. É verdade. Os sonhos da vida do bicho, os sonhos que embriagam, que nos fanatizam, que nos levam a sonhar que somos aquilo que não somos. E quem nos vê por dentro e por fora diz: ora vejo. Esse aí diz que é racional. No entanto, ele engana, rouba, mente, critica, briga, ataca, ofende, fere e diz que defende a cultura racional e diz que faz uma leitura diária e diz que estuda 1000 livros. Ora, vejo, é um cego de olhos abertos, mariposas ao redor da luz, voando e não entendendo o motivo de tanta luz. Esses vestem a camisa racional, representação do mundo racional, com o brasão do primeiro mundo estampado no peito, e as ações são de aqueles que desconhecem por completo a vida e seus valores. Então eu vejo que enganar o próximo é fácil. Difícil é enganar o verdadeiro Deus, aquele que nos vê por dentro e por fora e sabe das suas intenções. Então, com a boca cheia de palavras preparadas e planejadas, o bicho verbaliza. Ele profere e ele usa indevidamente as frases do Todo-Poderoso, puro, limpo e perfeito. Uns até acreditam verdadeiramente em seus sonhos profundos que estão certos, nem se dão conta de quão errados todos eles são. E são esses e essas que estão com os dias contados, só esperando chegar à conta de seus malfeitos, de seus defeitos, desta fonte desenfreada de magnetismo, magnetizando a si mesmo e aos demais. E querem a ajuda do mundo racional, que é de união, de paz e de amor, mas vivem em um sono tão profundo que não percebem que de união, de paz e de amor não possuem nada. Falam em amor ao próximo, mas amor não tem em seus corações. E querem enganar a quem tudo vê. Querem enganar a seus protetores. A conta chega. A conta chega a todos. Portanto, despertar enquanto é tempo, para que não digam despertei tarde demais. Sem saber as horas do relógio da vida, sem saber quantos dias têm contado, sonham e esquecem que a hora do colhe tudo se aproxima. Esses e essas têm seus dias contados, porque as armas do bem
são únicas na cultura racional, mas querem fazer da cultura racional as armas do bem e as armas do mal. Buscam a destruição de si mesmos e dos demais, ateando fogo entre si, criando armadilhas, atacando uns aos outros de forma pública nas redes sociais, manchando as roupas brancas racionais com a sua pureza aparente e podridão escondida. Se esses soubessem o que está por vir, se arrependeriam de pronto, cairiam no chão em prantos, pedindo perdão a quem jamais desejou a ofensa, a raiva e o ódio, a quem somente pregou a paz, o amor e a concórdia. Mas o bicho não respeita nada e nem ninguém. Esses e essas que os dias passam e a hora do colhe tudo se aproxima, vão aí render homenagens a seus chefes, acreditando que vão para um lugar e, quando vir a conta, vão ver que vão para outro. O caminho do amor é o caminho mais leve, o caminho do perdão, o caminho mais fácil. E muitos escolhem o caminho da dor, brincando com o que não se brinca, desrespeitando o que deveriam respeitar. Deveriam respeitar além e muito além do que imaginam o que seja o respeito dos respeitos. Mas não adianta falar para quem não está disposto a ouvir, porque para quem não sabe para onde vai, que diferença faz? Caminham para as classes inferiores, caminham para um mundo que vão colher o que plantaram. Ora, vejam, levantam a bandeira branca com propostas e ideias somente para inglês ver. Mas na hora das ações, mostram os dentes, mostram as garras, mostrando exatamente quem são. O racional superior, que respeita o livre arbítrio de todos, vai cobrar de quem precisa ser cobrado. E temem tanto a palavra cobrança que dizem: ora, só quem tem direito de cobrar é a natureza, só quem tem direito de cobrar é o tribunal racional. Quem é você para apontar e cobrar? Pois bem, quem vai cobrar é que sabe exatamente o dia e a hora de cobrar. E aqueles que relembram o caminhar avisam. Mas o ser humano não é muito bom com avisos. Foram avisados no mundo racional diversas vezes e continuaram. Foram avisados centenas de vezes por todos os caminhos, desviados por todos os caminhos percorridos,
e continuam a ignorar os avisos. E depois vai dizer que foi enganado, que não sabia e não entendia porque a vida é como é. Vivendo e se alimentando de ódio. Ora vejam, estudam o amor verdadeiro ao racional superior e desejam viver em guerra uns contra os outros. E dizem que entendem e que estudam a cultura do racional superior. Ora veja, esses e essas não têm noção do que vai acontecer por mexer e por brincar com o que merece o respeito dos respeitos. A cultura do verdadeiro Deus merece respeito. Os filhos do verdadeiro Deus merecem respeito. Mas decidiram caminhar entre caminhos áridos, em pedras pontiagudas, em meio a um sol escaldante e tortuoso. Decidiram e escolheram por si, não foram induzidos, não podem dizer que foram enganados, não podem dizer que foram corrompidos, pois corromperam-se a si mesmos. E não poderá dizer que foi o fulano, o beltrano, o ciclano que os enganou. A pílula da verdade lhe foi oferecida. E como foi falado, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não acordou do seu sono profundo, não acordou com as verdades ditas e prefere dizer até a hora da cobrança que está tudo bem. Portanto, fica aqui a reflexão para a abertura desta leitura. Será que estou ciente do mapa de onde vim e para onde vou? E ao caminhar estou escolhendo o caminho mais curto ou mais longo? Será que estou andando em círculos? Se a ponta da bússola mostra a direção racional para onde seguir, será que estou me dirigindo, caminhando na estrada certa? Será que estou acordado ou sonhando uma realidade fantasiosa, das quais a teoria e a prática são coisas absolutamente distintas? Na teoria eu prego paz, amor e concórdia. Na prática as ações é do pior de todos os bichos. Então, racionais, caminhamos pelo caminho mais curto, pela estrada mais bela e mais florida, por passos protegidos por uma grama verde, pelas sombras dos ipês e pelo brilho da energia racional.
Começando o estudo de hoje, página 91, a salvação do barco que estava indo a pique. Eu deixei marcado na segunda página, página 92, o início da conclusão, porque o livro é magnífico, então para que eu não precisasse ler o livro inteiro, que essa missão é sua, eu só vou elevar alguns blocos, alguns assuntos e tentar conversar sobre esses assuntos, lembrando que isso é uma conclusão racional. E se você tem um ponto de vista diferente, por favor, entra aí na caixa de respostas e coloca o seu comentário, que é muito bem-vindo. Julgando que a vida é esta, e julgando ser isto mesmo, julgando que tudo teve que ser assim mesmo, porque daqui a um bocado morrendo, porque não é nada disto. Então aí encerram-se as mentiras todas, encerra-se toda a estupidez. A vida é isso mesmo. A vida é essa mesma. O mundo é assim mesmo. Vamos gozar a vida. Daqui a um pouquinho, acabou a vida. A ilusão, a ganância, a vaidade, a mentira. Acabou tudo e os demais bichos continuam com os mesmos passos para o seu derrotismo. E é por isso que já foram extintas muitas civilizações, por encararem a vida desta forma. Com essa forma, já caminhavam a passos bem largos para a extinção desta civilização, por meio do progresso da degeneração. Vinha o fim desta civilização, mas, por pensarem desta forma, do disforme da vida real, a matéria em primeiro lugar e as coisas sérias em último lugar. A razão de ter separado esse bloco é óbvia, né? Primeiro, o assunto do programa, né, que a gente começou a falar, do sonho, a ilusão, a ganância, a vaidade, a mentira. Segundo, o fim de muitas civilizações, como ele define, são 21 eternidades e 21 civilizações. Terceiro, a definição exata, dizendo que essa civilização já estava a passos largos para a extinção. Então, eu acho que é um bom começo. Já na página seguinte, ele deixa já mais uma frase das muitas maravilhosas. A matéria somente pode destruí-lo para, em pouco tempo, eliminá-lo. Mas a ganância, a ambição e a vaidade cegam o bicho de tal forma que o bicho tem a matéria em primeiro lugar de tudo, como se fosse o ponto de sua salvação. Então, o que está acontecendo com o bicho no mundo é o que estão vendo. O bicho não tem mais sossego para nada. O bicho não está aguentando mais de tanto penar. O bicho está vendo que tudo está afundando. E o bicho, em desespero de causa, é como está a humanidade universalmente. Essa questão da vaidade, da ambição, da ganância, é uma questão histórica de fundamento religioso de todas as religiões do mundo, mas que, distorcidas pela visão magnética, elas acabam caindo na ganância, na ambição e na vaidade. Todos os valores atuais em 2025 estão envolvidos a ganância, a ambição e a vaidade. Todas as profissões, todas as redes sociais, por onde se vê o símbolo de
Felicidade é a ganância, a ambição e a vaidade. A vaidade de ser visível nas redes sociais, a vaidade da venda da sexualidade, a vaidade, a ambição e a ganância dos valores materiais morrendo e dando espaço para algumas milhares de notas nas contas bancárias. Os valores vividos há 50, 100 anos atrás vão ao chão, onde todos se vendem por qualquer tostão. Pulando para a página seguinte, eu deixei separado um assunto interessante. Este é o mundo da destruição. E quem criou a destruição? E quem inventou tudo? Quem organizou tudo assim? Quem manteve tudo sempre assim? Quem inventou as artes? Então, quem inventou tudo o que existe? Então, sendo vítimas de tudo que fizeram e mantiveram para a sua destruição, e mantendo esses hábitos e esses costumes e esses modos de agir, quem manteve são os culpados de serem destruídos por aquilo que criaram e inventaram. Então o certo era inventar tudo o que pudesse para destruir depois tudo o que pudesse. E assim a humanidade sofre as consequências daquilo que plantou para o progresso do mal. Então são vítimas do mal que plantaram, que inventaram, que forjaram. É uma grande realidade. Ele continua na página seguinte, mas veja bem se não é verdade. Nós criamos uma máquina de destruição em massa. A ganância, a ambição e a vaidade, o dinheiro é o Deus do homem. Quem tem dinheiro tem valor, quem não tem dinheiro não tem valor. O dinheiro dá a posição social e dá o poder e a autoridade até para quem não tem nenhum estudo. Faça aí uma referência de alguém absolutamente simples, um homem do campo que jamais estudou, e dê a ele alguns milhões e ele vai ser tratado de doutor. Porque o dinheiro, ele corrompe. O dinheiro traz a falsa sensação de grandeza e de importância. Na era da vaidade, a era da vaidade, onde importante é quem tem mais seguidores, onde importante é quem atrai mais dinheiro, como se ganância, ambição e vaidade levasse alguém a algum lugar. A história da religião dos últimos 5.000 anos tenta tirar do ser humano a ideia de que o material leva alguém a algum lugar. O conceito da vida e da morte, do qual viemos sem nada e vamos embora sem nada, daqui não levamos nada e mesmo assim não é suficiente para o ser humano entender que essas questões materiais não nos levam a nada. Na página seguinte eu separei aí: assim hoje toda a humanidade à procura da raiz verdadeira, genealógica, que motivou a espécie humana. A raiz é racional, e assim a humanidade, agarrada à raiz do fruto certo, do fruto sublime, do fruto real, que é conhecer o ser racional. E assim a humanidade, atordoada com o embusteirismo grosseiro que levou todas à extrema confusão e dizendo: não há mais razão nem motivo para se admitir esse embuste. Eu pulo um pouquinho mais à frente no capítulo depois da descrença total, o encontro com Deus, o racional superior. Daí tudo mudando na vida de todos, a maior alegria universal.
A descrença total é o fim da crença das religiões em histórias sem sentido, em conceitos absurdos de criação da vida terrena, como marionetes, ideias fantasiosas, como se o ser humano fosse uma criação de um equívoco, como se Deus fosse o responsável por erros na criação. E com o tempo as religiões vão caindo em descrédito, a tal ponto que as pessoas deixam de seguir valores milenares. Então, quando ele fala depois da descrença total, ou seja, do despertar da humanidade para a realidade dos fatos, encontrando as inverdades, encontrando as mentiras nesses textos considerados sagrados de um Deus bárbaro, de um Deus cruel, de um Deus vingativo, de um Deus raivoso, de um Deus desequilibrado, de um Deus que culpa os homens por erros que Ele mesmo cometeu. Esse é o Deus dos homens, o Deus criado pelos homens. Mas o verdadeiro Deus é amor, é paz e é concórdia. Então, quando ele diz desiludidos, é porque chegou no limite. Chegou a era racional, a era onde todos estão acordando desse sono tão profundo. E assim os desiludidos, que o fim dos desacertos tinha que ser esse mesmo, de não saberem mais como acertar, então aí o encontro com a verdade, o encontro com o que procurava, a saída do caos, a porta aberta, a porta do mundo racional. Então fechada a porta do animal racional, por não ter condições mais de proceder, e aberta a porta racional. Então está aí a saída gloriosa, a recuperação dos que estavam perdidos, com um progresso estacionário, por não ter mais como progredir, e assim, encontrando a porta da recuperação e a satisfação brilhante na mente e no íntimo de todos, e dizendo: até que enfim. Eu acho que alguns momentos na leitura racional são tão simples, né? São tão diretos, e às vezes as pessoas não notam isso. O início da fase racional, em 1935, é a fase do despertar, onde ele fecha a porta do animal e abre a porta racional. Pulando um pouco mais à frente, ele diz assim: e daí todos tontos, todos perdidos, sem saberem que rumo tomar, vindo o desânimo de tudo, o esmorecimento pelo esgotamento de não encontrarem uma base sólida para que realce um estímulo e a ação. Um estímulo que dê uma motivação de viver com gosto e prazer. Agora, ao encontrar a estrada real, a estrada certa, a estrada racional, todos criando vida nova e respirando o ar de prazer e satisfação, por encontrarem a definição e a razão de tudo que procuravam e não encontravam. Então aí uma motivação de alegria consciente de viver alegre, feliz e contente, por encontrarem o que há muito procuravam. Então nascem todos a nova vida, a vida racional. E assim todos estimulados pelo conteúdo verdadeiro do seu princípio e do seu fim, nascendo dentro do seu eu
a paz interior e o amor às coisas que já tinha esquecido. Nascendo então a verdadeira felicidade e o prazer e o gosto de viver, porque sabe o porquê está vivendo. Tem a sua situação definida de princípio a fim, sabe de onde veio, sabe para onde vai, sabe por que o mundo ficou assim, sabe o porquê que todos ficaram assim, e tem a definição justa e completa, racional, da formação desta deformação racional. Tem todo o currículo da escola universal, tem o mapa racional do mundo nas mãos, tem a planta do mundo, da verdadeira origem da formação. Enfim, tem toda a convicção com base lógica para viver satisfeito, alegre e feliz para o resto da vida. Tem a identidade do verdadeiro Deus, tem as provas irrefutáveis de estar junto e unido a Deus. Enfim, aí encontra a maior riqueza do mundo, que é o conhecimento da sua verdadeira salvação e de todos. Então aí há o grande estímulo e prazer de viver, sabe como viver, porque está sendo orientado. Então aí a paz eterna mora dentro do seu eu. E o equilíbrio de toda a humanidade racionalmente saiu fora do terreno negativo e entrou no positivo. Então está aí em suas mãos e de todos a recuperação da humanidade, a cultura racional, a cultura verdadeira de Deus, para levar todos juntos de Deus, apesar que já estão, mas melhor ainda, no mundo racional. Então não há mais razão de queixumes, de aborrecimentos, de contratempos, porque se encontraram com Deus, juntos e unidos a Deus. Não há mais o que pensar, a não ser pensar em Deus, porque basta pensar em Deus para tudo se organizar. O que estava desorganizado começa a se organizar por estarem juntos de Deus. Então aí tudo belo, tudo feliz, tudo cristalino, por não existir mais queixumes, e sim a multiplicação do bem. A paz na terra, o mundo em paz, a humanidade rica de felicidade, mas a felicidade verdadeira, a felicidade racional. Racional é Deus e Deus está na terra, e a paz brilhará no mundo e a salvação de todos. Eu separei esse capítulo e logo no início, é óbvio que não é sempre assim, eu separei a introdução do capítulo, e é uma introdução tão difícil de separar um momento mais importante que eu preciso fazer uma leitura completa com alguns pontos, porque em alguns capítulos é fácil extrair alguns momentos e comentar sobre esses momentos, e é por isso que esse fascículo é tão difícil, porque ele é tão completo, tão profundo, tão magnífico, tão elevado, que eu vejo que não é viável ignorar alguns tópicos. Então eu vou fazer uma leitura, o que não é comum. Geralmente eu tiro alguns capítulos, alguns trechos, né? Mas nesse caso, desse capítulo, eu não consegui. Então eu sou obrigado a fazer uma pequena mudança nesse roteiro, para que a gente possa ler em conjunto e ao mesmo tempo comentar. E assim as coisas mudando, tudo muito naturalmente para melhor.
e toda a humanidade, devido ao redígio racional, por a fase do mundo racional estar em funcionamento com o seu progresso natural da natureza, para a recuperação do animal racional, e assim, com o redígio da supremacia e o mundo superior, onde toda a humanidade ligada à sua verdadeira origem, o mundo racional, haverá a comunhão do equilíbrio, da união fraternal, por todos estarem ligados ao mundo racional. Na natureza se deu isto, porque todos são de origem racional, e ligados à sua origem, tudo fica normal, normalizando todos os horizontes, normalizando todas as fontes, normalizando tudo, enfim, porque todos estão ligados ao seu fim, e foi o princípio de serem assim, de origem racional, ligados ao seu natural. Chegou no fim dessa vida que parecia não ter mais fim, por voltarem a ser o que eram, racionais puros, limpos e perfeitos. Então todo este pandemônio que está se passando na vida terrena, tudo isso é passageiro, porque aí está a justiça suprema, o ponto culminante racional e o redígio aí na Terra com a fase racional. Então tudo isso que está na vida terrena está se passando de um mau barateamento dos primitivos choques, do abuso do livre-arbítrio, que fugiram das regras normais e naturais para inventar um novo alfabeto e daí inventando o alfabeto artificial, que foi a causa de todo o mal do animal racional. Então agora, com a mudança de fase, o conserto de tudo e de todos, e a recuperação de todos e de tudo, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, por estarem dentro da fase racional. Então, todos esses contratempos que estão passando na vida da Terra são contratempos passageiros que tudo se normalizará pelo redígio supremo a tudo e a todos. A fase racional está aí presente, a fase de recuperação do animal racional. Então tudo isso que se passa, que vai se passando, são frutos da herança dos tristes atrasadões e abusados do passado, abusando assim do livre-arbítrio, mas tudo se normalizará, por a fase racional estar em vigor, e o mal não prevalecerá, porque o mal não tem razão de ser, por isso o mal é inconsciente e só tem a perder. O que é mal se destrói naturalmente. O mal só é vigoroso quando o bem não está presente. Quando o bem está presente, o mal desaparece sempre, porque o mal é uma criação magnética e o bem desfaz a ação magnética e todos e tudo chegando aos seus lugares muito naturalmente. Então vence o bem e não o mal. O bem é da consistência divina, a base é o poder supremo a tudo e a todos. E de forma que todo esse desequilíbrio que atravessa o mundo e esse disforme chega a seu fim de repente, porque o racional superior aí está presente. Então vence a forma certa, a forma racional, e é extirpado todo o mal, todo o magnético, quando essas relíquias do passado, que nada adiantaram, a não ser para aumentar o sofrimento e a dor. Então, daqui a pouco, tudo terminado. O magnetismo está no seu fim, está a liquidação aí de tudo, tudo em liquidação, e o magnetismo está no seu fim,
E esta liquidação é muito rápida porque está no fim. O mal é assim mesmo, tem pouca duração, porque por si mesmo se destrói. Agora o início do mundo mudou, e o rumo da vida de todos também. Por a natureza ter mudado de fase, a fase é racional, então tudo muda racionalmente. Então, racional é um bem eterno, a pujança do amor, a vida da união de tudo e de todos. A compreensão divina, a lucidez racional. O brilho de todos é outro, por a áurea de todos ser somente racional, e daí somente a multiplicação do bem, o bem eterno, porque a volta de todos para o mundo eterno, o mundo racional. Quando estavam na fase de animal racional, por serem animais, a áurea era magnética, o mal puro, então tinham mesmo que todos viverem mal, pela áurea de todos ser magnética. Magnetismo é mal puro, e por isso todos penavam, ninguém tinha sossego, ninguém tinha paz. E o sofrimento cada vez aumentando mais por a áurea ser magnética. Mas agora não. Agora a fase é racional, a áurea é racional e tudo não pode mudar assim, de repente. Vai mudando naturalmente. A natureza não é imprudente para mudar tudo de repente. Tudo mudando, mas naturalmente. A hora é racional, a tudo vai mudando naturalmente, de bem para melhor. E assim racional é o poder dos poderes, da origem do aparelho racional, e o aparelho racional ligado à supremacia do verdadeiro Deus, está tudo em ipso facto, da razão concubinante da eterna solidez, porque está junto e unido de quem isso fez. Então não há mais razões nem motivos de olhar para trás. Tem que olhar para a frente. Quem olha para trás não sabe o que faz, mas Deus sabe o que fez e o que faz. Então, quem está com Deus somente olha para frente, somente olha para cima e para toda a gente, porque está junto de Deus. Deus delineando a pujança do amor a todos, o amor racional, o amor da concórdia e da união fraternal por tudo ser racional. A origem é uma só. A verdade é uma só. A salvação é uma só. Deus é um só. O mundo racional é um só. E justifica-se que somente a origem é que pode resolver o que é de sua origem. Só a origem é que podia resolver o que é do racional superior. Só a origem é que podia resolver a situação do aparelho racional. Só a origem é que podia resolver a situação do animal racional, por ser a origem racional. Só a origem é que podia resolver o que é da sua origem. Então, solução fraterna de paz e amor fraternal universal, que só a origem podia resolver o que é de sua origem, esta deformação racional. Só a origem podia resolver esta degeneração racional. Só a origem podia resolver a solução universal. Só a origem podia resolver a paz, o amor universal. Só a origem podia resolver a situação do animal racional. E assim, hoje todos ligados na sua origem, ligados porque está em vigor a fase racional. Então, o mundo já está ligado ao mundo racional, pela fase racional. Então,
Todos já estão dentro da fase, agora só está faltando a humanidade tomar conhecimento da fase para se ligar com consciência. Então aí tomou ciência do conhecimento da fase e se preparou dentro da fase pelo conhecimento de cultura racional para se ligar pessoalmente ao mundo racional. Então a fase conduziu naturalmente toda a humanidade ao seu devido lugar de conhecer o que é cultura racional, para se ligar ao mundo racional. A própria natureza se encarregará naturalmente de colocar todos no seu devido lugar, que é ligar todos ou toda a humanidade ao mundo racional. Então todos receberão em pensamento, na imaginação, na respiração, no oxigênio, somente o que é racional. Porque a áurea de todos é racional. Então o domínio de todos é racional. E assim, ou mais hoje, ou mais amanhã, todos dentro da cultura racional, que é a cultura da fase racional, que é a cultura do mundo racional. Isto é para já, no momento que estamos atravessando. Não é para depois, não. É para já, agora. Porque a fase racional é quem manda, são os habitantes do mundo racional. E tudo vai mudando racionalmente, naturalmente. E daí a um pouquinho, o mundo inteiro só falará em imunização racional. A fase da natureza poderosa é dominante, a natureza é que rege o mundo com as forças dos poderes naturais da natureza. A natureza é natural, a fase natural da natureza imperará no mundo inteiro. Dentro de poucos momentos, a cultura racional, a cultura da fase que está em vigor, a fase do Redentor, a fase do Salvador, a fase do racional superior, a fase do mundo racional, e todos trabalhando noite e dia, dia e noite, para a confraternização de união e paz universal racional. Então, a ruindade vai desaparecendo e o bem vai produzindo o bem sempre. O mal é fraco e por isso é mal. O mal é um destruidor, por isso é mal. O bem é um consolidador. O bem não se demove porque é bom sempre. O bem constrói e o mal se destrói. E assim está aí a fase racional, a fase da paz eterna, elaborando para a junção fraternal de paz e amor racional. Racional é puro, é limpo e perfeito. É o amor puro, é a paz pura, é da áurea racional, não da áurea onde estavam, na fase de animal racional. Não dá para pegar um parágrafo desse capítulo que tem a intenção de positivar e mostrar que o mal não vence. E como ele diz, vence o bem e não o mal. O mal só é vigoroso quando o bem não está presente. Eu não tinha e não tenho como tirar um momento importante, já que o livro é sempre completo de tudo, para comentar e para tentar rever alguns assuntos, porque o capítulo em si fala da força do bem, da força racional,
vencendo o mal. Então isso é uma espécie de mantra para positivar você que está vivendo nesse momento tão difícil, esse momento passageiro, e que seja esse o mantra de que o bem vence sempre. Então, um capítulo magnífico, de tantos capítulos magníficos desse fascículo, para positivar a sua vida, e título desse programa: o bem constrói e o mal se destrói. Ele entra num assunto tão gostoso, tão maravilhoso, tão completo, que fica difícil até concluir um programa depois de uma afirmação tão necessária para que todos nós possamos nos positivar. O bem vence sempre. E que seja esse o nosso mantra. Que a sua vida, que os seus dias, que os seus momentos sejam cada vez mais racionais, cada vez ligados mais na vibração racional, vivendo a energia da união dos dois mundos e sentindo a presença ao seu lado do racional superior. Então salve aqui o astral superior, salve o mundo racional, salve o racional superior, salve a justiça suprema a tudo e a todos, em ação na Terra. Nos vemos em breve no próximo programa. Conclusões racionais. Salve.